Que as bênçãos de Deus acompanhem o dia e a semana de todos os nossos ouvintes. Amém. É muito bom começar assim. Com certeza. E olha, imaginem o seguinte cenário para a gente começar. Pensem em acordar de manhã e, sabe, antes mesmo de colocar os pés no chão, ter aquela plena consciência de que existem pessoas lá fora orquestrando ativamente uma ruína financeira contra a sua vida, ou uma quebra de reputação, espalhando mentiras cruéis. Nossa, o peso disso é absurdo. Exatamente. É esmagador. A ansiedade gerada por essa oposição invisível, por fofocas, calúnias, é algo que paralisa muita gente. Só que hoje, o nosso foco não é um artigo moderno sobre saúde mental ou algo do tipo. É, na verdade, um manual de sobrevivência de 3.000 anos de idade. Escrito por alguém que estava exatamente nessa posição de vulnerabilidade extrema, né? Isso. Nós estamos iniciando mais um mergulho profundo nas fontes. E o material da nossa análise detalhada de hoje é o texto do Salmo 5, na versão Nova Almeida atualizada, e a gente vai cruzar isso com os extensos comentários bíblicos do acadêmico Allen P. Ross. Bom, e o nosso objetivo neste mergulho de hoje é meio que dissecar o que os teólogos chamam de um lamento pessoal. É um texto atribuído ao rei Davi, mas assim, não vamos apenas ler um poema antigo, sabe? Uhum. Vamos investigar a fundo a anatomia psicológica e até espiritual de uma oração matutina concebida literalmente no meio do caos. O contraste é chocante. Muito. A gente vai explorar esse contraste brutal entre a arrogância daqueles que se sentem intocáveis e a humildade de quem depende do divino. E de forma muito contundente, vamos entender como a linguagem, milênios antes das redes sociais e do cancelamento virtual, já era dissecada como uma arma letal. É uma premissa fantástica, porque ela oferece um atalho para entendermos as nossas próprias batalhas contemporâneas, sabe? Todos nós enfrentamos pressões diárias. Sem dúvida. E no Salmo 5, a gente encontra Davi cercado por esses inimigos inescrupulosos. Sim, mas o que me deixa impressionada é a ordem das ações dele. Tipo, antes de confrontar qualquer ameaça lá fora, antes de despachar exércitos ou convocar os conselheiros, ele estabelece a fundação do dia dele logo no amanhecer. A primeira coisa que ele faz. Exato! Os 3 primeiros versículos mostram uma urgência muito palpável. Ele diz, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Tem uma aflição real aqui, não é aquela oração decorada de cartilha, né? Não tem nada de superficial. O que é fascinante aqui é o peso teológico dessa abertura, especialmente quando a gente analisa o uso dos títulos. As notas de estudo do Allen P. Ross chamam muita atenção para o termo rei. Sério? Como assim? Então, no contexto do antigo Israel, o reinado davídico, quando ele operava ali dentro do ideal ético, era considerado um reflexo, uma espécie de miniatura do reinado do próprio Deus sobre a criação. Ah, entendi. Daí quando Davi, que é o monarca supremo da nação, o homem mais poderoso de Israel, dobra os joelhos de madrugada e chama Deus de Rei meu, ele está fazendo um realinhamento de poder gigantesco. Nossa, ele está se colocando no lugar dele, basicamente? Exatamente. Ele está reconhecendo uma submissão total à autoridade máxima. A mensagem implícita ali é tipo, eu governo sobre este povo, mas sou apenas um súdito diante do verdadeiro trono. Isso quebra na hora qualquer ilusão de autossuficiência. Certo, vamos desvendar isso, porque essa postura de submissão ganha um contorno prático muito interessante no versículo 3. Tem uma repetição intencional que prende muito a nossa atenção. O foco na manhã. Isso. O texto diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A ênfase nessa palavra manhã me faz pensar que o momento do dia não é só um detalhe literário, sabe? É uma estratégia muito deliberada dele. E a linguística hebraica nos ajuda muito a entender a profundidade dessa estratégia. O comentário do Ross destrincha a expressão que foi traduzida pra gente como te apresento a minha oração. Tem algum significado oculto aí? Tem sim. No original, o verbo carrega o sentido de ordenar, arranjar ou, colocar em ordem.
é exatamente o mesmo vocabulário técnico utilizado lá no livro de Levítico para descrever o trabalho do sacerdote. Trabalhando no templo. Exato, quando ele organizava meticulosamente a lenha e os pedaços do sacrifício no altar, antes de acender o fogo. Caramba! Então, a oração, na visão de Davi, não é um pensamento aleatório que ele joga para o alto enquanto corre para o trabalho. É um sacrifício matutino. Requer preparo. Muito preparo. Requer organizar as ideias, as angústias, as petições e consagrar tudo isso a Deus logo nos primeiros momentos do dia. E o texto culmina com essa atitude de ficar esperando ou vigiando. Sabe, lendo sobre essa postura de apresentar e esperar, me veio uma imagem super moderna e, sendo bem sincera, dolorosamente familiar. Qual seria? É como quando alguém precisa enviar uma mensagem de texto crucial no celular. Pense em uma mensagem pedindo ajuda no meio de uma crise familiar ou tentando resolver um mal-entendido horrível que está destruindo uma amizade de anos. Aquelas mensagens que a gente sua frio para mandar. Essas mesmas, a pessoa digita cada palavra com extremo cuidado. Daí apaga, reescreve, revisa o tom, respira fundo e só então aperta em enviar. E depois que acontece? Depois de fazer isso, ela não joga o celular no fundo da gaveta e vai regar as plantas. Ela fica com o aplicativo aberto, com os olhos pregados na tela, esperando com o coração na boca para ver aquele indicador de que a outra pessoa está digitando a resposta. É aquelas 3 bolinhas se mexendo. Isso. É uma espera ativa. É a recusa de aceitar que as palavras foram só lançadas num buraco negro. Olha, se conectarmos isso a um contexto maior, a sua analogia ilustra de forma perfeita o estado mental de Davi, com um adendo importante sobre a ordem lógica do dia, porque o texto hebraico reforça essa expectativa de uma resposta real e tangível, sabe? Uhum. Na nossa cultura contemporânea, qual é a primeira ação de milhões de pessoas ao abrir os olhos? É estender a mão para a mesa de cabeceira, pegar o celular e ser imediatamente inundado pelas crises do mundo, demandas de meio de trabalho, toxicidade das redes. Já acorda no meio do bombardeio, né? Pois é. Davi escolhe um caminho diametralmente oposto. Ele escolhe de forma intencional arranjar as preocupações dele diante de Deus, antes de permitir que o mundo exterior dite o ritmo do coração dele. É muito profundo isso. E não é uma prática mística distante. Eu diria que é uma técnica profunda de ancoragem emocional. Ele define a realidade dele a partir do divino e não a partir do caos que o cerca. E essa ancoragem é o que cria coragem para o próximo passo. Porque, bom, para esperar com confiança por uma resposta, o salmista precisa ter clareza absoluta sobre quem é esse Deus. E é nos versículos 4 a 7 que o texto dá um salto enorme. Uma mudança de foco. Sim, ele sai daquela agonia pessoal e entra em um contraste direto, quase fotográfico, entre a pureza do caráter divino e a podridão da arrogância humana. Os inimigos dele. Exato, ele afirma, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Ele desenha uma linha muito clara no chão ali. Mostra que existe uma santidade que é tipo cosmicamente intolerante ao mal. E essa intolerância ao mal não deve ser vista como um mero descontentamento passageiro. O argumento do Salmo, apoiado por toda a teologia do Antigo Testamento, é que o mal e a arrogância são anomalias. Anomalias? Como assim? Eles não conseguem existir na presença de Deus, da mesma forma que a escuridão não consegue existir na presença do sol. É incompatível. Faz todo sentido. E os termos hebraicos que as fontes destacam para descrever o mal e a iniquidade denotam pessoas que ativamente rejeitam a ordem divina. Pessoas que, lá no fundo, acreditam ser seus próprios deuses. E acham que não devem satisfação a ninguém. Exatamente. E o ponto central para Davi é o seguinte: se Deus é verdadeiramente justo, ele não pode, por definição lógica, tolerar o triunfo final da injustiça. O sucesso continuado desses perseguidores arrogantes seria uma contradição à própria natureza do Criador. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E eu vou ter que puxar o freio de mão agora para trazer um debate histórico gigantesco que as próprias notas de estudo abordam. Pode falar. O versículo 7 coloca as seguintes palavras na boca de Davi: Eu, porém,
Pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Certo, vamos olhar para a linha do tempo histórica. A questão da cronologia. É um fato super conhecido que o majestoso Templo de Jerusalém, aquela mega estrutura de pedra e ouro deslumbrante, só foi construído pelo filho de Davi, o rei Salomão. E muitos anos após a morte de Davi. Exato. Então, isso não seria um erro grosseiro no texto? Tipo, como Davi poderia ser o autor deste salmo se ele fala em entrar em um templo que sequer existia enquanto ele estava vivo? Isso levanta uma questão importante. E, de fato, tem sido um dos grandes cavalos de batalha da crítica literária bíblica há muito tempo. Imagino. É um prato cheio? Com certeza. Muitos acadêmicos usaram essa menção ao templo para tentar provar que o salmo foi escrito séculos depois de Davi, lá durante o período do exílio. Mas as fontes têm uma resposta para isso. Tem sim. A análise do Allen Perros resolve esse aparente anacronismo mergulhando direto na etimologia das palavras. No texto original em hebraico, a palavra traduzida como templo é ekal. Recal. Historicamente, ekal não era um termo usado exclusivamente para descrever um edifício fixo e monumental de alvenaria. Essa mesma palavra era perfeitamente aceita e utilizada para descrever o tabernáculo. Ah, aquela tenda sagrada móvel dos israelitas. Essa mesma. O Ross aponta exemplos textuais incontestáveis. Por exemplo, nos capítulos 1 e 3 do primeiro livro de Samuel, onde o santuário na cidade de Siló, que ainda era uma estrutura de tenda, é expressamente chamado de ekal. Uau! Então a palavra servia para os dois. Sim. E o termo casa também era comumente associado ao tabernáculo, ao longo de todo o Pentateuco. Portanto, do ponto de vista histórico-linguístico, não há nenhuma contradição aí. Davi está simplesmente se referindo à tenda de adoração que existia em Jerusalém durante o reinado dele. É fascinante como um detalhe de tradução pode mudar toda a compreensão histórica de quem está lendo. Faz toda a diferença. Mas, retornando à teologia do texto, a forma como Davi entra nessa tenda sagrada me chama muita atenção. Ele diz que entra pela riqueza da tua misericórdia. Ou seja, ele acabou de passar versículos inteiros listando que Deus odeia os maus, odeia os arrogantes. Mas quando chega a vez dele de se aproximar, ele não diz algo do tipo, eu entro porque sou limpo, ou porque sou o rei. Ou porque tem um currículo moral perfeito. Exato. A base da confiança dele não é um mérito próprio de forma alguma. E eu te digo, essa é a distinção psicológica mais crucial de todo o Salmo. O termo hebraico por trás da palavra misericórdia, nessa passagem, é hesed. Hesed. É, sem nenhum exagero, um dos conceitos mais complexos e bonitos de toda a literatura do Antigo Oriente Médio. Hesed carrega o significado de um amor leal, Um amor de aliança. um amor que não desiste. Isso, uma bondade que é baseada em um compromisso inquebrável e não na performance da outra pessoa. Davi tem plena consciência de suas próprias falhas ali. Ele sabe que se a régua fosse a perfeição moral absoluta, ele também não poderia permanecer na presença de Deus. A régua é muito alta para qualquer una. Impossível de alcançar. Mas ele se aproxima fundamentado exclusivamente na lealdade do caráter de Deus. E é por isso que ele complementa dizendo que vai se prostrar no temor do Senhor. O que isso significa na prática, o prostrar? O comentário do Ross salienta que a raiz hebraica para adoração significa, literalmente, jogar o corpo inteiro no chão, com o rosto colado na terra. É o abandono total, absoluto do orgulho. Enquanto o arrogante caminha lá fora de peito estufado, Achando que não deve nada a ninguém. Já o adorador verdadeiro reconhece que cada respiração que ele dá é um presente do Hesed, desse amor leal de Deus. e olha, é exatamente dessa posição de vulnerabilidade extrema, ali deitado com o rosto no pó, que Davi sente segurança para revelar o tamanho do pesadelo que ele está vivendo na vida real. Onde o tom do salmo muda de novo. Muda drasticamente nos versículos 8 a 10. Ele sai daquela reflexão serena sobre a natureza de Deus para um apelo visceral de sobrevivência. Ele fala, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Ele está pedindo uma bússola. Exato. Clama por direção clara, e quando o texto passa a descrever quem são esses inimigos de fato, as imagens me deram até calafrios. São bem gráficas, né? Demais.
Prestem atenção nesta descrição, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade, o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles a sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. O nível de detalhe psicológico que ele coloca nessa descrição é notável. O desejo inicial de Davi de ser guiado na justiça, porque esses adversários, se formos traduzir literalmente, são aqueles que ficam de tocaia. Eles armam emboscadas. Ficam só esperando um tropeço. Sim, há um perigo constante de dar um passo em falso e cair nas armadilhas que eles montaram. E a natureza dessa armadilha é descrita através de uma verdadeira desconstrução anatômica do engano. Como assim? A boca não tem sinceridade. O íntimo elabora crimes de forma calculada. A garganta é um túmulo. E a língua é escorregadia. O salmista está fazendo ali uma radiografia da corrupção humana. Mostrando que a maldade não é só superficial. Exato, ela está enraizada no núcleo do ser daquelas pessoas que o perseguem. Sabe essa imagem da garganta como um sepulcro aberto? É de um horror profundo. Vamos parar um segundo e tentar visualizar, ou melhor, sentir o cheiro de um sepulcro aberto lá no Antigo Oriente? Nada agradável. O que existe lá dentro? Cadáveres em decomposição, bactérias, vermes, algo que corrompe tudo que toca e que exala aquele cheiro pungente da morte. Uma imagem grotesca. Só que aqui está o verdadeiro golpe de mestre da maldade. A superfície é completamente diferente. O texto diz que com a língua lisonjeiam. A arma que está tentando matar Davi não é uma lança, não é uma espada brilhante no campo de batalha apontada para ele. É a comunicação. É a comunicação manipuladora. A lisonja é a tampa perfumada que esconde o cheiro de cadáver lá embaixo. Isso me faz pensar naquelas dinâmicas corporativas ou até círculos sociais mesmo, sabe? Sei bem. Onde a pior rasteira não vem acompanhado de um grito de guerra. Ela vem como um elogio suave, uma palavra dita nos bastidores, cheia de sorrisos na sua frente, mas arquitetada metodicamente para arruinar sua vida e a sua carreira. E a mecânica dessa manipulação toda é revelada por uma técnica literária que as fontes pontuam. O comentário de Ross explica que o salmista está utilizando uma figura de linguagem conhecida como metonímia. Metonímia, para quem não lembra das aulas de português. É basicamente quando se substitui o nome de uma coisa por algo que está intimamente associado a ela. Neste caso do Salmo, a garganta não é o foco anatômico de verdade, mas sim as palavras que passam por dentro dela. Ah, faz sentido. O que Davi está argumentando com muita força é que as palavras dessas pessoas têm o mesmíssimo efeito de um túmulo. Elas trazem ruína, trazem morte e destruição irremediável. O elogio que afaga o ego da vítima é exatamente o que a impede de ver o abismo em que ela está pisando naquele momento. Cegueira pura. E a gravidade tremenda dessa ameaça explica a transição para o versículo 10, que, vamos ser francos, frequentemente choca muito o leitor moderno. Choca mesmo. Davi passa por uma oração imprecatória, pedindo assim: declara aos culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões. E aqui eu preciso realmente fazer um papel de advogada do diabo, porque há um atrito óbvio para qualquer um que lê isso hoje em dia. Peraí, isso soa incrivelmente vingativo, não soa? Soa muito. É difícil de engolir à primeira vista. A gente acabou de analisar como Davi se debruçou no chão, demonstrando humildade total, o rosto no pó. Como é que podemos conciliar essa postura de submissão tão humilde com um pedido para que os inimigos dele sejam esmagados e varridos do mapa? Não é uma contradição moral gigante pedir a destruição dos outros? É, a fricção que a gente sente é muito natural, mas ela desaparece quase completamente quando nós entendemos a mecânica da justiça bíblica que está operando ali nos bastidores. Qual seria essa mecânica? O ponto nevrálgico dessas orações imprecatórias nos Salmos não é de forma alguma o desabafo de um homem amargurado querendo ver sangue escorrer. Não. Não. Se a gente prestar atenção rigorosa ao que Davi está pedindo, ele diz que eles caiam por seus próprios planos. O apelo dele é para que o mal cometa suicídio, digamos assim. Ah, que os feitiços virem contra os feiticeiros. Exato, que os esquemas destrutivos inventados por esses opressores se voltem contra eles mesmos. E, mais importante ainda, Davi está ativamente abrindo mão do direito à vingança pessoal. É verdade. Ele era o rei. Sim, pensa no poder absoluto que Davi tinha como rei militar.
Ele poderia, com um estalar de dedos, ter mandado assassinar qualquer um deles naquela mesma noite. Tinha um exército à disposição. Tinha. Em vez disso, o que ele faz? Ele pega a causa dele, leva-a para o tribunal divino e confia a sentença final ao juiz perfeito. A oração imprecatória é, paradoxalmente, um ato extremo de contenção emocional e física. Nossa, nunca tinha pensado por esse ângulo. É o abandono do vigilantismo. É Davi dizendo, eu não vou sujar as minhas mãos. Eu confio que a justiça cósmica de Deus, que não tolera a maldade, vai se manifestar no tempo certo para proteger os inocentes. Então, o que tudo isso significa para a jornada emocional do texto? Porque, olha só, depois de atravessar a urgência da madrugada, de entender o amor leal lá no tabernáculo, de descrever o cheiro de morte desses manipuladores e de clamar por um julgamento severo, o Salmo sofre mais uma guinada. A guinada final. Dramática e surpreendente. Os versículos finais 11 e 12 mudam completamente o tom para uma explosão de alegria inabalável. O texto diz, mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. É bonito demais. A minha grande questão aqui é a seguinte, os inimigos ainda estão vivos. Estão lá fora rondando. As emboscadas ainda estão montadas, os sepulcros continuam abertos. Como é possível que alguém que está ativamente sob a mira constante de mentiras consiga cantar de júbilo? A resposta para isso está na diferença entre as circunstâncias externas e a posição espiritual interna. O encerramento do Salmo 5 foca nessa segurança imperturbável que os justos desfrutam, mesmo estando bem no olho do furacão. E sobre esse cantar de júbilo? As notas indicam que cantar, na tradição dos Salmos, e olha que é um livro que tem mais de 70 menções diretas ao canto, é a resposta natural, inevitável da alma à realidade de quem Deus é. O texto diz que eles se alegram porque amam o teu nome. O nome de Deus. Isso. E se conectarmos isso ao entendimento hebraico profundo, o nome do Senhor, que permeia todo o Antigo Testamento, não é só uma etiqueta de identificação como o nosso nome no RG. É mais do que isso. Muito mais. Na cultura semítica, o nome carrega o caráter, a reputação e todos os atributos revelados de uma pessoa. A essência dela. A essência. Então, amar o nome de Deus significa ancorar a sua própria vida em tudo que Deus provou ser. A justiça impecável dele, o hesed inesgotável, o poder absoluto. A alegria vem dessa âncora, então. Exato. A alegria irrompe não porque a ameaça sumiu, mas porque o justo percebe que os inimigos podem até ter o controle provisório das fofocas, mas Deus tem o controle definitivo da realidade. E essa percepção de controle culmina em uma promessa visual muito tátil, muito robusta lá no último versículo, né? O fechamento perfeito. Ele diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Exato. E a palavra hebraica para escudo aqui é tsiná, e ela é absurdamente reveladora. Siná. Tem diferença para os outros escudos? Muita. No vocabulário militar daquela época, havia escudos pequenos, aqueles redondinhos, usados para desviar de golpes rápidos em combate corpo a corpo. Certo. Mas a tsina era aquele escudo imenso, sabe? De formato retangular, como uma porta. Que a gente vê nos filmes épicos. Isso, que cobria o corpo inteiro do soldado, dos pés à cabeça, protegendo completamente contra aquelas chuvas de flechas que os inimigos atiravam à distância. Nossa. Proteção total. O que o salmista está concluindo com essa imagem é que a bondade divina atua como uma armadura de corpo inteiro. Que imagem incrível. A alegria deles não vem de uma ausência milagrosa de problemas. A alegria nasce dessa convicção de que não importa quantas palavras venenosas saiam dos sepulcros abertos daquelas gargantas, o favor de Deus forma uma barreira intransponível, uma tsina ao redor daqueles que confiam nele. É impressionante pensar nessa trajetória toda. Nós atravessamos uma jornada gigantesca em apenas 12 pequenos versículos hoje. É muito denso. Começamos lá na madrugada silenciosa, ordenando os pensamentos como lenha em um altar. Caminhamos pelo pavor das línguas que destroem e matam por dentro e chegamos a um canto vibrante de vitória debaixo de um escudo colossal. E se formos sintetizar, por que essa mensagem de um texto tão antigo
continua pulsando de forma tão vital para todos nós, hoje, no século XXI. Onde ela nos toca. Nós vivemos imersos em uma era de absoluta sobrecarga de informações e de ruído constante. O sepulcro aberto, com essas palavras que destroem reputações, muitas vezes se materializa de forma instantânea em um lixamento nas redes sociais. Com certeza, é a nossa realidade. Ou em campanhas silenciosas de difamação nos corredores das empresas, no WhatsApp. A ansiedade parece ser o sentimento padrão de muita gente ao acordar. Já acorda com o coração acelerado. Pois é. E este texto antigo funciona como um manual atemporal para recuperar a sanidade no meio disso. Ele nos instrui a não reagir ao caos de forma imediata. Ele diz para a gente começar o dia aguardando ativamente por Deus como quem espera uma mensagem importante. Organizando a lenha do altar. Perfeito. Ele nos desafia a entrar na vida lembrando que a nossa existência é sustentada não pelo nosso currículo de perfeição, não pelo que nós conquistamos, mas pelo Hesed, pelo amor leal do Criador. Humildade pura. E por fim, ele nos ensina algo dificílimo, que é delegar a justiça. Deixar que o caráter comprovado de Deus seja a nossa tisná, o nosso escudo impenetrável contra as palavras destrutivas que tentam a todo custo nos definir. Olha, isso nos deixa com uma reflexão final extremamente provocativa para todos nós carregarmos conosco ao longo dos próximos dias. Com certeza. Nós frequentemente gastamos uma quantidade absurda de energia e até de horas de sono preciosas tentando formular as respostas perfeitas na nossa cabeça. Os retruques mais inteligentes, os argumentos imbatíveis, tudo para nos defendermos daqueles que nos caluniam ou nos tratam com injustiça. A gente sempre quer ter a última palavra, né? É um instinto humano. Mas e se a nossa defesa mais intransponível, o nosso escudo mais absoluto, não for a clareza e a força daquilo que nós dizemos aos outros para nos defender em público? E se for, na verdade, a nossa postura intencional, silenciosa e humilde, de arranjar as nossas angústias diante do divino lá na primeira hora da manhã, no escuro, quando absolutamente ninguém mais está vendo? Essa é a verdadeira mudança de perspectiva. Deus abençoe todos os ouvintes.